No dia 23 de agosto de 2016, o ritmista Jonathan Fenili de Castro, da Valorosa, fez a seguinte pergunta no grupo Baterias Universitárias: qual é, na opinião de vocês, o horizonte utópico para as baterias universitárias? O post teve 123 reações e 23 comentários das mais diversas opiniões. Esse vídeo é uma tentativa de mostrar a minha. Queria começar esse vídeo dizendo que essa pergunta já é espinhosa pela essência dela, porque horizonte utópico presume utopia. E utopias são coisas bem particulares, de modo que o que é utópico para mim não é utópico para outras pessoas. Então, esse horizonte utópico sempre vai ser uma questão de opinião, independente de como ele seja colocado. Esse vídeo eu vou tentar fazer na forma de um raciocínio, que eu espero expor de uma maneira clara. Vou falar do passado, do presente, das baterias, aí vou chegar onde é o meu horizonte utópico. Bom, antes de falar do futuro, é importante falar sobre o nosso passado. E o nosso passado, a nossa origem está diretamente ligada aos jogos, aos eventos esportivos que as atléticas organizam para que seus times possam competir. Então as baterias foram criadas para animar as torcidas nesses eventos, né, aos moldes das torcidas dos times de futebol. E a instrumentação que os times de futebol utilizam na arquibancada é a instrumentação de escola de samba. Naturalmente, a primeira referência das baterias universitárias em termos de estética, em termos de comportamento, acabaram sendo as escolas de samba. E esse vínculo é um vínculo que se mantém até hoje, eu vou falar mais dele ao longo do vídeo, mas é um vínculo muito legal. Então, a nossa origem tem aí jogos, escolas de samba. Aos poucos, as baterias foram sentindo a necessidade de obter aprimoramento técnico. Not quite my tempo. As baterias foram ficando mais exigentes com elas mesmas. Então, com o pretexto da técnica, mais o pretexto da integração, as baterias começaram a organizar torneios, desafios de bateria. E no começo, quem julgava esses torneios de bateria eram quase que exclusivamente pessoas ligadas a escolas de samba, mestres ou diretores. Veja da forma que eu vou colocar essa frase. Não é que hoje em dia as baterias tocam melhor. O que, na minha visão, deve-se dizer é que hoje as baterias conseguem executar coisas mais complexas, mais elaboradas do que elas conseguiam antigamente. Não quero colocar juízo de valor como bom e ruim, aqui não é essa a ideia. E esses torneios foram evoluindo, as baterias foram evoluindo e com elas os torneios foram evoluindo, de forma que eles estão presentes até hoje. E na verdade, se você fizer uma análise, você vai ver que o que dita o ritmo das baterias universitárias são os torneios, são as competições. Ditam o calendário de ensaios das baterias, as competições marcam eventos importantes como troca de mestre, troca de gestão. Então hoje os torneios acabam também, de certa forma, dando tom das discussões no meio das baterias universitárias. Acaba sempre envolvendo o resultado de um torneio, como será que vai vir tal bateria para tal torneio, que legal tal coisa que tal bateria fez em tal torneio. Obviamente acabam surgindo polêmicas e muitas dessas polêmicas acabam girando em torno dos chamados critérios subjetivos de julgamento. Na maioria dos regulamentos ele é tido como criatividade, versatilidade, desenvolvimento rítmico, enfim, pode aparecer de várias formas. E esses critérios subjetivos, inclusive, eu quero fazer um vídeo para abordá-los, só eles eu acho que não vai caber aqui nesse vídeo, vai ficar muito grande se for falar, mas eu quero dar uma atenção no futuro para esse tema, porque eu acho bem interessante. E se a gente ampliar um pouco essa lente das baterias universitárias para outros âmbitos de produção cultural, de produção musical, você vai ver que existem pessoas de baterias presentes em blocos de carnaval. O mercado de blocos de carnaval em São Paulo teve um crescimento recente nos últimos tempos, né? Houve mais investimento por parte da prefeitura. E um outro fenômeno muito interessante que eu gosto de observar é a trajetória do ritmista universitário nas escolas de samba. Então, há 5 anos atrás ele chegou na escolinha do seu instrumento ali, sem saber tocar direito, aprendeu, teve o seu primeiro desfile, o seu segundo desfile, desfilou em outras escolas, ficou mais experiente, amadureceu musicalmente. E hoje o ritmista de bateria universitária ocupa posições de destaque em escolas de samba. Vale lembrar a Colorado do Brás, que esse ano subiu do grupo de acesso para o grupo especial aqui em São Paulo, que teve no seu corpo de diretores 2 ritmistas de baterias universitárias. E aos poucos, bem aos poucos, a gente está começando a conquistar o nosso espaço na mídia.
saiu uma reportagem sobre a grande presença de ritmistas oriundos de baterias universitárias desfilando por escolas de samba aqui em São Paulo. E esse ano eu também dei uma entrevista para a Rádio USP sobre o Balato Bloco, que é um bloco que é composto inteiramente por ritmistas de baterias universitárias. É um dos produtos desse meio, das baterias universitárias. Então, observando tudo isso, o que começa a se perceber? Que as baterias universitárias estão começando a galgar o seu posicionamento como um elemento de produção cultural. E é aí que eu quero chegar, é aí que é o meu horizonte utópico. Ano passado eu tive de férias no Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de conhecer a sede do Cacique de Ramos, um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o mestre do Cacique de Ramos, mestre Bruno. Grande abraço, mestre Bruno. Ficou na minha cabeça, espalhados assim pelo salão do Cacique, retratos de grandes figuras da música brasileira que tem a sua origem ligada ao Cacique de Ramos, aquele bloco tão humilde, uma região tão humilde do Rio de Janeiro, né, bem perto do Complexo do Alemão. Para citar alguns nomes, Fundo de Quintal, Bete Carvalho, entre tantos outros. Mas isso não é um fenômeno exclusivo do Cacique de Ramos, na verdade isso é um fenômeno que acontece no Brasil inteiro. Então existem artistas consagrados que têm sua origem ligadas às escolas de samba do Rio de Janeiro, às escolas de samba de São Paulo, aos blocos do Carnaval de Salvador. Então o carnaval, o samba, a batucada, ela tem um poder transformador, ela serve como um trampolim que leva pessoas talentosas, pessoas dedicadas, pessoas capazes aos lugares de destaque que elas merecem na música popular brasileira. Na minha opinião, vai ser muito legal um dia, mais do que ver um artista consagrado tendo saído de uma bateria universitária, mas na verdade saber que as baterias universitárias proporcionaram o amadurecimento musical, o amadurecimento profissional de um artista ao ponto de ele chegar em lugares de destaque e conseguirem dessa forma mostrar para o mundo o que eles são, o que eles aprenderam, o que as baterias significam para eles. Enfim, esse é o meu horizonte tópico para as baterias universitárias. Qual é o seu?